Salve, torcedor vascaíno. Bom dia. É um prazer estar com você por aqui nessa segunda-feira pela manhã. Agora que o Vasco ficará aí um bom período sem jogos. Jogo agora só na próxima quinta-feira, depois do feriado do dia 20. Enfim, até lá teremos muita resenha pela frente para tentar desvendar quais os rumos que esse clube vai tomar daqui para frente. E por isso, torcedor, eu trouxe hoje na capa o Pedrinho. Quero falar um pouquinho sobre o presidente do Vasco. E se você acha que eu vou abrir o microfone para dar pedrada no nosso presidente, já pode desligar por aqui, já pode até dar o dislike. Enfim, e para você que terá paciência e acha que eu vou ter algo de útil para falar, por favor, deixa o like, compartilha nas suas redes sociais, porque é sempre importante para fortalecer o nosso trabalho aqui no canal Ave Mais. Olha só, torcedor. Esse final de semana, a pessoa do Pedrinho, como presidente do Vasco, a gente viu que se envolveu em algumas polêmicas pela questão das redes sociais. Que o presidente do Vasco está bloqueando torcedores, páginas, jornalistas e tudo mais. Eu vou tentar trazer para você aqui, torcedor, qual é o meu ponto de vista em relação ao Pedrinho. Primeiro, que o Pedrinho, e como eu coloquei aí na capa, o Pedrinho é um dos nossos. A gente não pode negar que o Pedrinho, antes de qualquer coisa, antes do presidente, antes do jogador, antes do ídolo, ele é um vascaíno. Faísca, isso não basta para ser presidente do Vasco. Eu entendo, e eu também acho que não basta. Porque senão qualquer vascaíno fanático poderia ser presidente do nosso clube. O que precisa ser para ter êxito na presidência de um clube de futebol é alguém com competência para tal e uma predisposição para exercer essa função, porque você pode ter competência e não ter a predisposição para fazer. O Pedrinho talvez era, no momento que ele aceitou esse desafio de concorrer à presidência do Vasco, o profissional com maior prestígio na área jornalística do nosso país. A gente não pode esquecer que o Pedrinho trabalhava na maior emissora de televisão desse país e era um colecionador de prêmios, comentando futebol. Eu, particularmente, que gosto muito de aprender com outros comentaristas, até porque eu vejo que o bom comentarista é aquele que consegue trocar informações e aprender diariamente com outros comentaristas. Porque no futebol não existe a verdade absoluta. O que você acha que hoje você vai ter êxito, amanhã talvez você já não tenha mais. Então, essa mudança radical que acontece no futebol em ciclos, você precisa ir acompanhando. E eu sempre me espelhei muito no Pedrinho para comentar futebol. Além da questão tática, técnica das quatro linhas, também ter o entendimento que, além das quatro linhas, o jogador tem um pai, uma mãe, uma esposa, filhos, amigos. Então, comentar jogador de futebol com adjetivos pejorativos, quem acompanha meu trabalho sabe que uma ou outra vez até acaba escapando. Vou dizer aqui que eu não sou santo, mas não é do meu perfil, eu não gosto. Eu prefiro fazer críticas ao potencial do jogador de uma forma mais comedida. E o Pedrinho ganha as eleições no Vasco e tem aquela história que o Pedrinho seria o cara que iria cuidar do cloro da piscina, o cara que ia roçar o campo, o cara que ia pintar as arquibancadas, sempre com essa letrinha que o presidente da associação não manda mais nada. Quem manda é o investidor. Algo que eu já trouxe para vocês inúmeras vezes, que eu acho uma ignorância sem tamanho. Porque se eu tenho um sócio em qualquer atividade da minha vida e esse sócio tem a experiência dentro daquilo que eu vou trabalhar, seja uma panificadora, seja uma indústria de pneus, seja uma loja num shopping, qualquer ramo de atividade. Se eu vou comprar essa empresa e eu tenho um sócio
que tem vivência, por que eu não vou ouvir esse sócio? Isso é uma coisa que sempre martelou na minha cabeça. E no meio do caminho, o Pedrinho descobre que se ele não entra na justiça para interromper aí a 777 no comando do Vasco, hoje, hoje eu nem sei se eu estaria mais com esse microfone aqui conversando com você. Por que caminho ia tomar o Vasco, torcedor? Vocês já pararam para pensar onde o Vasco estaria se o Pedrinho não tivesse feito essa retomada? Porque a gente não pode esquecer que quando o Pedrinho faz essa retomada, o nosso treinador era um português que veio para cá completamente desconectado com a realidade. O Vasco estava lá com sérios problemas, afundado aí na zona do rebaixamento. Dos 9 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, perdeu 7. Eram inúmeros problemas. Os problemas se acarretavam aí a cada final de semana. E o Pedrinho conseguiu, num primeiro momento, retomar a confiança a esse vestiário, efetivou o Rafael Paiva. Rafael Paiva foi ficando, foi ganhando e conseguiu, com méritos, ser efetivado à frente do Vasco. Só que esse trabalho do Pedrinho nos últimos dias, ele dá a impressão de estar estagnado, muito pela questão da comunicação. E eu não tenho dúvida nenhuma que se o Pedrinho vier essa semana conversar com o torcedor vascaíno e tentar mais uma vez explicar como que está o processo da reestruturação do Vasco, essas críticas vão baixar, essa fervura vai cair. Porque assim, torcedor, não adianta você ficar aí esperneando e eu aqui com o microfone, só para deixar claro, eu sou um de vocês. Eu ontem, com a vitória dos caras, eu fiquei pé da vida. Eu tinha que buscar a minha mãe na casa da minha tia ontem. Eu esperei passar um tempo de encerrado o jogo, porque eu não queria encontrar ninguém dos caras pela rua fazendo festa. Eu sou assim. Eu odeio ver os caras vencer. Odeio com todas as minhas forças. Então, quando eu estou falando aqui, vocês podem ter certeza que vocês têm um representante de vocês aqui. Talvez com um pouco mais de responsabilidade pelo canhão que é o Ave Mais e o Atenção Vascaínos. Eu tenho que cuidar nas palavras quando eu falo aqui com vocês. E eu não tenho dúvida que ontem o Pedrinho deve ter ficado muito incomodado mesmo, com mais uma vitória dos caras. Porque parece que a gente até deixou de ser rival. Parece que os caras ultrapassaram e a gente não está conseguindo mais enxergar. Só que esse trabalho que parece estar estagnado do Pedrinho, não adianta a gente vir falar aqui por que não escuta a proposta, por que não vende. Primeiro, por que não vende o Vasco novamente? Primeiro que não dá para vender. Enquanto a gente não resolver a nossa questão com a ECAP, a gente não pode vender. Então, antes de você, torcedor, ficar bitolado com essa história de vende, 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 primeiro tem que entender se dá para vender. Ah, você tem aquele carro velho na sua garagem, não que o Vasco seja um carro velho, só estou fazendo uma analogia. Por que você não vende aquilo? Não, eu não posso vender porque está com a documentação toda atrasada, porque ele está com busca e apreensão, porque eu não paguei as parcelas dele. Enquanto eu não regularizar tudo, o que dá talvez para o Vasco fazer é ouvir propostas. E quem disse que o Pedrinho não está ouvindo proposta? Quem? Eu queria entender, porque criou-se um mundo na internet que o Pedrinho vai ficar com o futebol, que ele quer ficar com o futebol e que ele não ouve propostas. Baseado no quê? Dá para explicar para mim aí embaixo nos comentários, baseado no que você, torcedor, acha que o Pedrinho não quer vender o Vasco? Eu acredito que ele, mais do que ninguém, quer vender para alguém, vai fazer uma venda responsável. Não essa primeira venda que foi feita aí, que foi uma tragédia completa, sabe? E o que me conforta nesse processo todo é que hoje o Vasco está entregue nas mãos de um de nós. Porque o Pedrinho é igual eu, é igual você que está aí do outro lado. E eu tenho certeza absoluta que ele não vai decepcionar a gente. E olha, eu estou assumindo um compromisso aqui, um risco. Porque pode ser que daqui a um mês eu vou ter que vir aqui dar cara a tapa e dizer o Pedrinho me decepcionou. Teve proposta, ele não ouviu, ele teve a possibilidade de vender e não vendeu, ele quis ficar com o controle do futebol e, sabe, eu tô correndo esse risco, mas eu ainda acredito que ele é um dos nossos.
O Flávio sempre fala nas lives que conhece o Pedrinho desde quando era criança em São Januário. E ontem à noite, na nossa live, o Flávio usou a expressão: o Pedrinho é sujeito homem. O Pedrinho está incomodado com essa história aí. Então, torcedor, não vamos guerrear entre nós. Dá uma trégua até o final do ano para a gente entender quais são os passos e quais serão os caminhos do Pedrinho daqui para frente. Porque se a gente conseguiu ficar aí vendados para uns caras que vieram lá dos Estados Unidos para cá brincar com a nossa cara, por que que a gente não vai dar uma trégua para um cara que é um dos nossos? Eu sei que pedir paciência para o torcedor do Vasco é pedir para a formiga não chegar perto do açúcar. Não tem como. Eu estou esgotado com esse Vasco. Você que está aí assistindo do outro lado também está. Mas será que ele não merece esse voto de confiança? Pelo menos até o final do ano, o final do Campeonato Brasileiro, e ver que tipo de ação ele e toda a diretoria vai tomar? Será que a gente ficar dando porrada agora, nesse exato momento, vai resolver a questão do Vasco? Essa é a reflexão que eu quero trazer aqui para vocês. E a principal reflexão, quando você pensar que o Pedrinho vai fazer mal para o Vasco, pensa que ele é um dos nossos. Coloca isso na sua cabeça. Eu acho que vai amenizar e vai conseguir entender que a gente precisa dar uma trégua, pelo menos até encerrar o campeonato, para a gente entender as ações e como o Pedrinho vai levar o Vasco daqui para frente. E eu assumo um compromisso com você aqui, torcedor, olhando bem firme para a câmera. Se chegar no final do campeonato e as ações do Pedrinho não forem corretas, eu vou ser o primeiro aqui a falar assim: Pedrinho, você me decepcionou. Eu não imaginava que você seria igual a todos esses outros que passaram pelo comando do Vasco nos últimos anos. Eu quero que você faça diferente e eu não tenho dúvida nenhuma que você vai fazer. E se não fizer, infelizmente, a gente vai ter que buscar uma outra alternativa. Beleza, torcedor? Essa foi a minha resenha hoje por aqui no Acorda. Não concorda comigo? Não tem problema nenhum. Já deixa o seu comentário aí embaixo, coloca a sua resenha aí, diz o porquê que você acha que já tem que dar porrada e pedrada no nosso presidente, que eu vou ler todos os comentários como eu sempre faço. Daqui a pouco chega Emerson Rocha com um Bom Dia Gigante, programação extensa. Hoje à noite é a nossa tradicional live, segunda-feira, no shopping. Enfim, tudo aquilo que você já sabe. Vai demorar para ter jogo? Vai. Agora, falar de Vasco aqui no Ave Mais e no Atenção Vascaínos é rotina e a gente não vai deixar cair essa rotina. Abraço, torcedor.